Bem-vindos, tripulação! Hoje eu vim responder uma pergunta do Marcos. Valeu a pena deixar a aviação para ser fotógrafa? Então, gente, a gente vai abordar aqui dois pontos, então, tá? A questão emocional e a questão financeira. Eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida, principalmente quando fala da questão financeira, né? E assim, é claro que no início, quando teve essa troca, eu tive que decidir deixar a aviação, porque por 2 anos eu levei as duas profissões em paralelo, né, e já tava realmente muito desgastante. Eu ter que acordar de madrugada e atender a aeronave de madrugada com problemas de manutenção e ao mesmo tempo ter que dar uma atenção para a edição das fotos. Muitas vezes eu tava editando as fotos e daí eu era acionada para ir de madrugada para a empresa. E normalmente quando a engenharia era acionada é porque a coisa já tava pegando fogo, né? Então assim, primeiro passava pela mão dos mecânicos, depois pela mão dos inspetores e depois chegava na engenharia. Quando chegava na engenharia, realmente a coisa já estava feia. Então assim, normalmente eram bombas que chegavam na nossa mão mesmo. Eu amava muito o que eu fazia também como engenheira, é uma profissão muito bonita, eu acho muito legal, eu não me arrependo de ter feito a engenharia, que foi a formação que me deu todo o respaldo e que foi também a profissão que me permitiu chegar onde eu cheguei. Porque como eu tinha uma profissão, já tinha o meu salário, já era independente, eu tive a oportunidade de ir comprando os meus equipamentos com calma e investindo com calma na minha empresa de fotografia. Tem até um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui para vocês no box de informações, que eu conto um pouquinho melhor de como que foi essa transição de carreira, tá? Então, olhando pelo lado emocional, existiu o medo, claro, a gente tem medo de deixar o certo pelo duvidoso. Eu já tinha uma profissão consolidada, o meu salário era bom, a gente tem aquela visão de estabilidade, que é uma coisa que, vendo as crises acontecendo, é muito interessante a gente ver como estabilidade é uma ilusão, porque tudo pode mudar do dia para noite. Um dia você pode estar empregado, no dia seguinte você pode estar desempregado, como aconteceu com muitos engenheiros, infelizmente, nessa pandemia, e não só engenheiros, com muitas pessoas que perderam seus empregos. Então, estabilidade é uma coisa que é meio ilusão, né? Então, eu não me apeguei muito a isso também, porque eu já vim de uma família empreendedora, eu cresci vendo a minha mãe empreendendo. Mas é claro que eu tinha medo dos riscos que eu iria correr. E empreender é sobre isso, né? É sobre você saber assumir os riscos, é sobre você saber ser resiliente também em alguns momentos, como por exemplo, não é a primeira vez que a gente passa por uma crise. Eu tô há 10 anos trabalhando como fotógrafa, a gente já teve uma outra crise, e você aprender a gerir o seu negócio nesses momentos de crise também é muito importante, né? E uma das coisas importantes que a gente aprendeu, acredito, nesse momento de crise, é da importância de você ter uma reserva de emergência, de você ter um caixa da sua empresa, de você saber separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal. Então existe uma questão emocional para quem gosta de muita segurança, de muita estabilidade, de você não saber quanto que vai cair cada mês na sua conta. Por isso que é importante você ter uma programação financeira ao longo do ano, tá? Eu trabalho com a minha tabela anual ali, vendo o que vai cair em cada mês, tudo direitinho, o quanto eu vou gastar de álbum, quanto eu vou gastar para pagar freelance, e enfim, toda essa questão de custos também, que depois em outro vídeo a gente pode se aprofundar um pouquinho mais, como você precificar o seu trabalho, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E não só essa questão emocional ligada à sua estabilidade, existe também a preocupação de, nossa, será que eu vou conseguir fechar trabalho por conta própria? O que será que vai ser? E tudo mais. Por isso que não foi uma mudança do dia para noite, foi algo gradativo que eu fui durante 2 anos experimentando e entendendo também quem eram as pessoas, os clientes que me procuravam, o que eu fazia que já estava dando certo, as coisas que eu precisava melhorar, o quanto eu iria precisar investir, então quanto de dinheiro eu ainda precisava guardar antes de sair da engenharia para poder ficar com a profissão fotógrafa, né? Então não foi realmente algo na loucura, e eu realmente não indico que as pessoas façam essa transição assim do dia para noite sem ter um planejamento financeiro, sem pensar em todos esses detalhes, porque vai mudar muito. Depois que eu saí da empresa que eu trabalhava como engenheira, eu realmente não tinha mais um chefe, mudou completamente a liberdade, o estilo de vida, as responsabilidades, inclusive
o tempo de trabalho, porque como empreendedora você acaba trabalhando muito mais horas. Então eu acho que vale muito a pena se você realmente está fazendo aquilo que você ama. Porque o resultado financeiro parece meio clichê, mas a questão financeira, o resultado, a grana chega se você faz realmente bem feito. E como nada é do dia pra noite, vai exigir dedicação. Como eu disse pra vocês, foram 2 anos fazendo uma transição. Então vai exigir dedicação, vai exigir carinho, você tem que fazer as coisas com um diferencial, você tem que se conhecer muito e saber qual é o seu diferencial, né? Até você encontrar um estilo próprio dentro da fotografia, que é algo que, pelo menos pra mim, demorou um tempinho, sabe? Quando eu comecei a fotografar, eu já falei pra vocês, a minha fotografia era mais subexposta. Depois eu fui entendendo que o meu estilo não era tanto uma fotografia subexposta. Eu já tenho uma outra pegada, quem conhece meu trabalho, né? Eu gosto de uma fotografia mais clean, eu gosto de uma coisa mais clara. E enfim, até você ir encontrando esses pontos e ajustando tudo, né? A cara da sua empresa, sua marca. Então você construir um nome, construir uma marca, exige realmente muita dedicação, muito esforço, muito cuidado. E a resposta não, eu não me arrependo, tá? É claro que se um dia eu precisasse voltar a ser engenheira e atuar como engenheira, eu faria de todo o meu coração, porque é claro que eu sinto saudades, eu sinto muita falta de ter contato com um avião. Eu amava muito o que eu fazia, mas a fotografia é algo muito do coração. Eu fotografando casamentos, eu trabalho com pessoas que estão felizes, é muito legal você estar junto, você fazer parte daquilo e ter também o privilégio, sabe, de ser escolhida por aquele casal que faz tanta questão do seu trabalho, do seu olhar, né, pra estar naquele dia que é um dia único na vida deles, não vai voltar. Aquele dia é um dia único e você tem a oportunidade de registrar tudo pra eles. Então é um trabalho muito especial, muito significativo, que tem muito valor emocional mesmo. E o dinheiro é consequência, mas desde que seja feito muito bem feito, com muito carinho, com muita dedicação, muito cuidado. Desde quando você começa a atender o cliente até a entrega. Eu nunca atrasei nesses 10 anos uma entrega de cliente, tá? Todas as fotos sempre foram entregues no prazo certinho. Então, essas coisas, assim, isso não é muito, isso é o básico, na verdade. Quando você faz uma entrega, você tem que sempre tentar surpreender o seu cliente, né? Então, não atrasar, eu acho que isso é básico. Não é legal se você já começa a atrasar entrega de serviço, essas coisas começam a queimar o seu nome. Então, você precisa realmente ter muito cuidado, tá? É realmente importante que você esteja sempre atento a todos esses detalhezinhos, porque detalhezinhos fazem a diferença. E eu não sei se eu me estendi muito aqui, eu fiz esse vídeo realmente sem roteiro, mas falando de coração pra vocês, que independente do que você queira empreender, né? Às vezes poderia ser uma loja de roupas que, se eu tivesse uma paixão por aquilo muito grande, eu iria me dedicar da mesma forma, iria dar certo, o resultado financeiro iria vir por consequência. E é assim que a gente acaba dando certo, mas você nunca vai saber se você não tentar, se você não arriscar. Porém, sempre pensando naquilo que eu disse pra vocês, gente. Não saia na louca, oi, amanhã eu vou pedir demissão. Não, se programe para isso. Eu indico que, pelo menos essa foi a minha experiência, e eu indico que quem tá fazendo uma transição aí de carreira como essa, tenha tudo planejado, já tem o seu caixa emergencial, porque caso não entre dinheiro nos próximos meses, você já tem ali um caixa. Entenda quem também é o seu público-alvo, o que seu público-alvo busca, como você se conecta com esse público, tá? Mas a resposta é essa. Era pra ser um vídeo um pouquinho mais curto, mas espero que tenha respondido você, Marcos. E se vocês têm alguma dúvida também, podem deixar aqui nos comentários que eu venho através de vídeo responder pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tripulação, um bom voo, um beijo grande, portas em automático e até a próxima. Tchau, tchau!